Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia pelo convite. Eu sou a professora Mathilde Champeau, sou docente da Universidade Federal do ABC, e particularmente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. E hoje a minha palestra é dedicada a uma linha de pesquisa que estamos desenvolvendo, que visa desenvolver polímeros capazes de liberar bioativos, e para isso a gente usa uma tecnologia que usa o CO2 supercrítico e que participa à valorização do CO2. Então, o nosso laboratório na UFABC é localizado, então, em Santo André, no campus de Santo André. Somos duas professoras trabalhando nessa linha, a professora Lígia Passos Maia e eu, e esse laboratório é chamado de Laboratório de Tecnologia de CO2 Supercrítico e Materiais Poliméricos. Esse laboratório foi fundado em 2019, graças ao financiamento da FAPESP, e estamos trabalhando com diferentes frentes do uso do CO2 supercrítico, para a síntese de polímero e funcionalização, para controlar ou a solubilidade do CO2 nos polímeros, a interação do CO2 com esse polímero ou de outras moléculas com esse polímero, também na espumação, e o que vai ser a palestra de hoje, na parte de impregnação, utilizando esse CO2 supercrítico. Então, nessa palestra, eu vou primeiro explicar as motivações desse uso dessa tecnologia. Depois a gente vai falar da impregnação de sistemas modelos compostos por dois compostos e um polímero, e da impregnação de extratos naturais, e finalmente do desenvolvimento de polímeros utilizando o CO2 como monômero nesse projeto. Então, todo mundo sabe o problema do CO2, que é sempre apontado como um gás de efeito de estufa, e que é majoritariamente liberado na atmosfera devido às atividades humanas. E como a gente pode ver nesses gráficos, essa concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando ao longo dos anos, e é muito difícil de... tem um problema que a gente precisa regular essa emissão, e também a gente está à busca de reduzir essa concentração na atmosfera. Então, existem diferentes vias que são exploradas para capturar a emissão do CO2 saindo das usinas. Uma vez que a gente consegue capturar o CO2, a gente pode sequestrar o CO2 nas camadas geológicas profundas, ou utilizar o CO2 e usar ele, converter ele eventualmente para criar diferentes produtos, e inclusive na parte de química a gente vê aqui apontado a possibilidade de usar o CO2 como monômero para a síntese de polímeros. Tem outras vias também que usamos CO2 para tentar recuperar o petróleo, o óleo que estão armazenados nas camadas profundas da nossa planeta. Então, a gente pode usar essa estratégia de uso do CO2 para diminuir o nosso impacto, né, no planeta. E nesse projeto, particularmente, a gente utiliza o CO2 para substituir solventes orgânicos tóxicos, e também como objetivo de diminuir o uso de bastante volume de água nos processos tradicionalmente utilizados, como eu vou explicar. Então, neste projeto, né, é um projeto internacional, a gente visa utilizar o CO2 em diferentes etapas do projeto.
Então, o nosso objetivo é de desenvolver um polímero capaz de liberar bioativos. A primeira etapa do projeto, então, é de extrair esses bioativos a partir de produtos naturais. Então, plantas, sementes, folhas, etc., etc., e a gente obtém desta forma um extrato natural. Na segunda etapa, a gente impregna esse extrato natural num polímero aqui representado, utilizando o CO2 como solvente, então, que vai servir para levar esse extrato dentro da matriz polimérica. Uma terceira abordagem é de desenvolver, sintetizar polímeros utilizando o CO2 como monômero, para, no final das contas, obter um polímero baseado, sintetizado a partir do CO2, e que seja impregnado com o extrato natural. E ele vai, então, liberar esse extrato natural no seu redor em função da aplicação. Então, na UFABC, a gente trabalha particularmente nessa parte de impregnação. A gente tem uma parceria com a Unicamp para a parte de extração, a Universidade de Bordeaux, na França, para a caracterização desse extrato natural, com a Universidade de Liège, na Bélgica, para a síntese de polímeros, e com várias agências de fomento. Então, como eu falei, aqui a gente vai dar um enfoque mais especial nessa parte de impregnação deste projeto. Bom, então, para começar, o que é o CO2 supercrítico? Aqui tem um diagrama de fase do CO2, e a gente vê que o CO2 se encontra no seu estado supercrítico acima do seu ponto supercrítico, que corresponde a uma temperatura de 31 graus e uma pressão de 74 bar. Nesse estado, o CO2 tem propriedade intermediária entre o gás e o líquido, então tem uma boa difusividade, então ele vai conseguir penetrar relativamente facilmente nas matrizes poliméricas, ele vai também ter um bom poder de solvatação, então ele vai poder solubilizar várias moléculas de baixo peso molecular e baixa polaridade. A gente consegue controlar essas propriedades do CO2 variando a pressão e a temperatura. Então, o que faz deste solvente um solvente versátil. Também ele é conhecido como um solvente GRAS, não inflamável. A gente pode processar a baixa temperatura, que é uma vantagem para evitar a degradação dos compostos sensíveis à temperatura, e ele é de baixo custo. Então, todas essas razões fazem que, neste projeto, a gente utilize ele como solvente. Então, o que a gente busca, né, é transferir, incorporar, impregnar a matriz polimérica com moléculas bioativas. Então, existem uma variedade de produtos poliméricos que tem diferentes funções de proteção mecânica, protetiva, ótica, etc., etc., e nos quais pode ser interessante de incorporar uma molécula ativa que vai trazer uma certa bioatividade a este produto. Para incorporar essas moléculas nesses polímeros, os processos tradicionais utilizam solventes orgânicos, né? Só que o problema para isso é que tem uma baixa difusividade desses solventes nas matrizes poliméricas, então são processos muito demorados, e sempre tem resíduos de solvente que devem ser removidos do polímero para respeitar as normas. Então, isso demanda tempo, energia e alto custo. Então, a alternativa aqui desse solvente orgânico é o uso do CO2 supercrítico. Então, como ocorre esse processo de impregnação, especificamente? Então, primeiramente, a gente coloca na nossa célula de alta pressão o polímero e o composto bioativo, fecha a célula de alta pressão, a gente controla a temperatura e injeta o CO2 controlando a pressão. Primeiramente, a gente tem a dissolução dessa molécula bioativa no CO2,
e a absorção do CO2 pelo polímero, e o CO2 vai carregar essa molécula dentro da matriz polimérica, então, o que a gente obtém é a sua impregnação. Uma vez que a gente atinge o equilíbrio, a gente despressuriza a célula de alta pressão, quer dizer, a gente abre a célula de alta pressão, o CO2 se torna gasoso e a gente recupera o nosso polímero impregnado com aquela molécula. Então, quais são as moléculas que foram utilizadas até agora? Então, depende muito da área para a qual era desenvolvido o material, né? Então, a gente encontra fármacos, alguns produtos para ações, para embalagem, né, de alimentos, então, antimicrobiano, antioxidante, nutraceutical, etc. Também a gente encontra o corante para tingimento de tecidos. As matrizes também são bem variadas dependendo daquela aplicação, e as aplicações, como eu mencionei, são para implantes para liberação de fármaco no redor do implante, para cosméticos, para embalagem de alimentos, para engenharia tecidual, etc., etc. Então, aqui a gente tem um panorama de várias aplicações que para quais essa tecnologia já foi empregada. A gente trabalha atualmente com duas empresas, como Covidian, que é uma empresa internacional que fabrica biomateriais, e como a Elkem, especialista em silicone. A gente está desenvolvendo patch para a pele que tenha uma ação antioxidante. Então, primeiro aqui, entrando mais nos resultados obtidos pelo nosso grupo, vou apresentar um trabalho que foi feito com a França, a Bélgica e essa empresa Covidian, de impregnação para desenvolver suturas anti-inflamatórias. Então, as suturas, elas são compostas de... Existem diferentes polímeros que são empregados, como o poliácido lático, o polietileno tereftalado, polipropileno, etc. E eles têm como objetivo, como papel, né, fechar uma ferida. Geralmente, o paciente, depois dessa implantação dessa sutura, ele tem que ingerir anti-inflamatório para diminuir a inflamação no redor do sítio de implantação dessa sutura. Então, alguns anti-inflamatórios que a gente escolheu nesse projeto foi o citoprofeno e a aspirina. E o objetivo aqui foi de incorporar esses anti-inflamatórios dentro do fio de sutura para criar um fio de sutura capaz de liberar no seu redor o anti-inflamatório e assim evitar ao paciente ter que ingerir esse anti-inflamatório e diminuir os efeitos colaterais. Então, a gente escolheu esses três tipos de sutura. A gente vê que a estrutura dos polímeros é bem variada. Então, a gente tem diferentes grupos funcionais, diferentes temperaturas características desses polímeros, tanto da TG, tanto da temperatura de fusão, e alguns, como o PLLA, são bioreabsorvíveis, enquanto os dois outros não são. Então, a gente escolheu esses três homopolímeros semicristalinos com diferentes propriedades para investigar o efeito da escolha do polímero sobre a eficiência do processo de impregnação por CO2 supercrítico. E aí, então, a gente levantou que tem diferentes fatores que impactam essa eficiência do processo. Como vocês podem ver nesses dois gráficos na esquerda, a gente avaliou o efeito da temperatura e da pressão sobre a quantidade de fármaco impregnada em cada polímero. E a gente observa que um do fator que leva ao fato
que o PLLA é o mais impregnado, né, até 20% de fármaco, e que ele responde a 3 critérios. Ele absorve uma alta quantidade de CO2, ele tem uma alta afinidade para os fármacos escolhidos, e ele tem uma boa mobilidade das cadeias, que facilita a sua impregnação. Então, começando, né, pelo primeiro fator, que o polímero tem que absorver uma alta quantidade de CO2 e poder inchar com a absorção de CO2, a gente mediu a absorção do CO2 desses 3 polímeros em função da pressão, a 40 graus, e a gente observou que o PLLA absorve mais CO2. Por quê? Porque ele tem uma boa afinidade com o CO2, ele consegue interagir pelas interações ácido-base de Lewis com o CO2, e também ele tem uma alta mobilidade de cadeia, né? Aqui a 40 graus e todas as outras temperaturas investigadas, a gente está acima da temperatura vítrea do material, então as cadeias têm boa mobilidade. Enquanto o PET, ele não tem boa mobilidade, e o polipropileno, ele tem uma baixa afinidade pelo CO2. Então, como o PET e o PP não respondem aos 2 critérios aqui citados, isso explica que eles não conseguem absorver uma alta quantidade de CO2. O segundo critério para um polímero conseguir ser bem impregnado é que as moléculas e o polímero têm que ter uma boa afinidade. Então, a gente anota aqui que o PLLA tem esse ácido carboxílico, que o PET também, que consegue interagir com os grupos OH aqui dos ácido carboxílico também. Não, desculpa, no PLLA e o PET é um éster, e aqui no citoprofeno e aspirina, a gente tem ácido carboxílico que consegue interagir com o C-O aqui do PLLA e do PET. Então, eles conseguem formar pontas de hidrogênio, e além disso, a gente avaliou a miscibilidade, né, desses 2 fármacos com esses polímeros, e avaliando o parâmetro de solubilidade. E a gente vê que no PLLA e no PET a gente tem uma boa miscibilidade, interação de hidrogênio, então esses 2 polímeros têm boa afinidade para os 2 fármacos escolhidos. E, finalmente, uma alta mobilidade de cadeia vai favorecer a impregnação. Quando eu aumento a mobilidade das cadeias do polímero, eu aumento a quantidade de CO2 absorvida, esse é o entumecimento, então eu vou favorecer a difusão dessa solução composta do CO2 e do fármaco dentro do polímero, e assim eu aumento a impregnação. Então, quando eu vou acima da temperatura de transição vítrea do polímero, como eu aumento a mobilidade de cadeia ou eu aumento a impregnação, como a gente consegue ver aqui no caso do PET, a TG entre 70 e 80, a gente vê que a partir de 80 graus, né, sob pressão, a partir de 80 graus, a gente tem um salto da quantidade de citoprofeno impregnada. A gente tem também uma coisa importante é que essa mobilidade de cadeia ocorre na fase amorfa, claro, do polímero, e quando a gente se aproxima da temperatura de fusão do polímero, a gente tem o aumento dessa quantidade, da proporção de fase amorfa, então o aumento da impregnação também. Então, tudo isso faz com que o PLLA foi o mais impregnado dos 3 polímeros, e aqui a gente demonstra que a gente consegue, via essa tecnologia, controlar a quantidade de fármaco impregnado. Então, aqui a gente impregnou o PLLA como citoprofeno, e a gente mostra que, com o aumento da temperatura, a gente consegue aumentar bastante a quantidade de fármaco impregnado, e quando a gente aumenta a pressão, a gente também tem esse efeito.
né? Então, controlando a pressão, a temperatura, eu controlo a quantidade de fármaco impregnado dentro do meu material. E, a seguir, a gente investigou a liberação desses fármacos, dessas suturas. Então, a gente estudou aqui a liberação do cetoprofen, que era impregnado no PLLA, numa solução que emite os fluidos corporais a 37 graus, e a gente observa esse perfil de liberação típico. Primeiro, a gente vê um salto, né, o que a gente chama de liberação burst, rápida, que é devido à dissolução de um recobrimento que é criado durante o processo de impregnação. Esse recobrimento, essas agulhas que a gente observa aqui, é o cetoprofen cristalizado. Rapidamente, ele é dissolvido, né, nessa solução, e depois a gente tem um perfil de liberação controlado e progressivo, que é devido à difusão progressiva do fármaco que era impregnado até o centro, realmente, da sutura. A gente observa aqui a cartografia por Raman da seção transversal dessa sutura, e a gente vê que o cetoprofen, ele é impregnado até o centro desse fio de sutura, né? Esse fio de sutura tinha um diâmetro de 300 micrômetros, e então essa tecnologia permite de impregnar até o centro do polímero. E então, progressivamente, a gente tem essa difusão desse cetoprofen na solução. E investigando diferentes, preparando suturas com diferente pressão, diferentes temperaturas, a gente investigou o impacto sobre o perfil de liberação. Então, comparando o fio de sutura A e B, a gente vê que aumentando a pressão de impregnação, a gente tem um perfil de liberação mais rápido. Comparando o A e o C, é a mesma coisa, aumentando a temperatura, a liberação é mais rápida. E, para explicar isso, a gente observou tanto a quantidade de molécula impregnada, tanto o diâmetro da sutura, que é relacionado ao volume livre no polímero. Aumentando a quantidade de fármaco impregnado, a gente tem uma hidrólise do PLLA mais rápida, né? Esse cetoprofen, ele tem um grupo ácido que favorece a hidrólise do PLLA, então tem uma degradação mais rápida do polímero, então uma liberação mais rápida. Quando a gente tem um volume livre no polímero maior, a gente facilita a difusão desse fármaco para fora da sutura. Então, esse estudo, ele ganhou o prêmio do melhor artigo pelo Journal of Drug Delivery Science and Technology em 2020, e vocês podem encontrar, então, esses resultados nesse artigo. E agora, né, a gente está num momento onde a impregnação de uma molécula num polímero é bem entendido, e agora a gente está à busca de trabalhar com sistemas um pouco mais complexos, e como eu mencionei, com extratos naturais. O processo de extração de moléculas bioativas das plantas utilizando o CO2 é uma área de pesquisa muito forte no Brasil, porque a gente encontra várias matrizes vegetais no Brasil, que têm várias propriedades interessantes, né, inseticidas, anti-inflamatórios, antibactérias, anticancerígenos, antioxidantes, anti-leishmanias, etc., etc. E isso levou à criação, inclusive, de várias startups no Brasil, que vendem extratos naturais obtidos via essa tecnologia. Esses extratos naturais, eles são misturas de várias moléculas ativas.
E essas misturas, essas várias moléculas, elas têm uma ação complementar e sinérgica. Então, a gente tem extratos naturais com uma maior bioatividade que os compostos sintéticos isolados, ou os compostos em si isolados, e geralmente eles são mais seguros que compostos sintéticos. Então, por essa razão, é interessante utilizar esses extratos naturais para se obter propriedades aí mencionadas. E o objetivo do nosso grupo é, nos próximos anos, conseguir integrar os processos de extração e de impregnação numa mesma linha de processo, para ter o que a gente chama de intensificação de processo, para aumentar, para criar um processo mais barato ou vantajoso, mas também a gente busca valorizar os extratos naturais brasileiros e, particularmente, obter extratos naturais de resíduos agroindustriais. Então, para isso, a gente trabalha em colaboração com a professora Maria Angela Meirelles e o Dr. Eric Kevin, do LASEF, da Unicamp, e atualmente a gente está integrando, então, essas competências junto com dois pesquisadores da UFABC, o professor Bruno Guzzo e a professora Juliana do Prado. E a gente vê na literatura já alguns estudos, poucos estudos, mas alguns estudos que mostraram os benefícios de integrar esses dois processos. Então, foram fabricados, por exemplo, um tecido de algodão impregnado com esse extrato de peretrum como repelente desses insetos. No outro estudo, foram impregnados um extrato de folhas de manga em diferentes tipos de matrizes poliméricas para ter um efeito antioxidante e antimicrobiano. E para também obter embalagem de alimentos que conseguem preservar os alimentos durante mais tempo. Então, evita o gasto alimentar. Mas para conseguir chegar nessa etapa, nesse controle de processo de impregnação de extratos, a gente precisa entender melhor como funciona o processo. E não tem uma metodologia muito sistemática sobre esse processo, a gente não tem muito conhecimento. Então, o objetivo é aqui, como a gente está trabalhando com sistemas mais complexos, a gente não tem apenas uma molécula, um polímero e o CO2, a gente tem várias moléculas, isso aumenta a quantidade de interações físico-químicas no sistema, e a gente se pergunta se a gente tem uma mudança de composição do extrato obtido pelo CO2, uma vez impregnado, o que mudaria a sua bioatividade. Então, o nosso objetivo atualmente é trabalhar numa parte mais fundamental de entender os fenômenos específicos que permitiriam de guiar a escolha de um extrato como uma matriz para assegurar a bioatividade do produto final e a funcionalidade do polímero. Então, para isso, a gente começou por investigar a impregnação de sistemas modelos compostos por dois compostos e um polímero. Isso foi o mestrado da Isabela Coutinho. A gente escolheu o PLLA e o polietileno. E impregnamos 3 moléculas diferentes, aspirina, cetoprofeno e carbono. Então, a gente começou por impregnar cada um deles separadamente nesses dois polímeros e depois combinação de 2 moléculas no mesmo polímero. Então, a gente observa no polietileno que a quantidade de molécula impregnada é sempre muito baixa,
que devido à falta de interação específica entre essas moléculas e o polietileno, e que no caso de impregnação de duas moléculas, será apenas a somatória do que a gente obtinha como as moléculas separadas. Então, a gente consegue prever a quantidade de molécula impregnada dessas misturas a partir dos dados da impregnação simples. No caso do PLLA, o que a gente observou no caso da impregnação simples é que o cetoprofeno é muito mais impregnado quando a gente aumenta a pressão e a temperatura de impregnação, porque a gente aumenta a quantidade de CO2 absorvida e a quantidade o entumecimento do polímero. E, no caso da aspirina e do cetoprofeno, não tem diferença significativa da quantidade impregnada, isso devido ao fato que a aspirina tem uma interação muito forte com o PLLA já, e no caso da carbono, a gente tem a interação do CO2 como fármaco, que é muito maior que do fármaco como o polímero, então o fármaco prefere se manter na fase CO2. Quando a gente realiza as impregnações duplas a 60 graus e 9 megapascal, a gente não observou nenhuma diferença significativa, nenhum fenômeno específico, quer dizer que a gente obtém aqui a somatória das duas impregnações simples, e a 80 graus e 30 megapascal, a gente tem fenômenos específicos, que quer dizer que um dos compostos é muito mais ou muito menos impregnado que quando ele era impregnado sozinho. Então, no caso do sistema cetoprofeno e carbono, aqui, o que era esperado é a coluna da direita, o que foi obtido é a coluna da esquerda. O cetoprofeno é muito mais impregnado do que se esperava, e no caso do cetoprofeno e da aspirina, é o caso da aspirina. Então, a gente tem uma sinergia entre esses compostos. Então, a gente investigou depois, por DSC, o comportamento térmico desses materiais. A gente vê que, com a impregnação de alguns dos fármacos, a gente tem uma diminuição da temperatura de fusão do PLLA, também da temperatura de cristalização e da TG, quer dizer que esses compostos têm um efeito plastificante no material, e eles, na condição de 80 graus e 30 megapascal, eles provocam uma melting do PLLA, dos cristais de PLLA. Então, isso aumenta a proporção de fase amorfa, aumenta a quantidade de CO2 absorvida, aumenta a impregnação de mais molécula. Mais molécula impregnada, maior o efeito plastificante. Então, é um loop, assim, até atingir o equilíbrio, né? Então, isso a gente tem, no caso do cetoprofeno e da carbono, os dois têm esse efeito plastificante, né, no PLLA, então por isso que a gente tem a sinergia. E no caso do cetoprofeno e do aspirina, a gente observa que o cetoprofeno tem um maior efeito sobre isso, que facilita a impregnação da aspirina. Em relação à liberação desses fármacos, a gente observou também que, no caso aqui do cetoprofeno, na impregnação simples, a gente tem uma liberação relativamente devagar desse cetoprofeno. Quando ele é impregnado junto com a aspirina ou junto com a carbono, a liberação é muito mais rápida, devido ao aumento do volume livre do PLLA. A gente obteve uma maior quantidade de fármacos total impregnada, então maior volume livre e mais rápida é a liberação. No caso da aspirina, isso foi encontrado também de maneira bem similar, sendo que a aspirina é muito mais rapidamente liberada quando ela é impregnada junto com o cetoprofeno, devido à alta quantidade de molécula impregnada neste caso.
Depois, a gente passou no estudo da impregnação de extratos naturais, e particularmente aqui no extrato de cravo, num polímero, que foi, então, o mestrado da Amanda Martins Jordan. O extrato de cravo tem várias propriedades interessantes, tem 4 compostos majoritários, que são o eugenol, o beta-cariofileno, o eugenilacetate e o humuleno, que estão presentes nessa seguinte proporção, sendo o eugenol o composto majoritário. A gente impregnou esse extrato natural tanto no PLA, tanto no policarbonato. O policarbonato é um material amorfo, mas que tem uma alta TG. E a gente realizou vários experimentos seguindo esse design of experiments, variando a pressão e a temperatura e analisando a quantidade de fármaco impregnado. Então, a gente tem aqui alguns resultados para a impregnação no policarbonato. A gente controla a quantidade de extrato impregnado com a pressão e a temperatura, e a gente foi explicar essas evoluções em função da solubilidade do extrato no CO2, também da quantidade de CO2 absorvida e da mobilidade de cadeia. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas esses resultados foram publicados em breve. A gente analisa esse Design of Experiments com a ajuda do professor Bruno Guzzo para entender quais são os conjuntos de pressão e temperatura que levam a maior impregnação do extrato. E a gente chegou nessa conclusão que essas duas condições de 47 graus, 10 megapascal e 60 graus e 10 megapascal levam a alta taxa de impregnação. E a gente focou aqui de tentar identificar a composição do extrato que foi impregnado. Então, eu mostrei a composição do extrato de base, e aqui a gente tem a composição do extrato presente no polímero. Então, ele foi removido, extraído do polímero e caracterizado por cromatografia gasosa. A gente observa que a quantidade, primeiro, a gente não tem um muleno impregnado, o que é surpreendente. A gente tem um aumento forte da proporção de eugenol, uma diminuição do eugenilacetate e do beta-cariofileno. Similares conclusões foram observadas no caso do PLA, e a gente explica o fato do eugenol ser altamente impregnado, porque ele consegue interagir muito bem com o policarbonato e com o PLA, enquanto, por exemplo, no caso do alfa-humuleno, não tem interação específica com esses polímeros, o que explica que ele não seja impregnado. Então, a composição do extrato impregnado não é a mesma que o extrato inicial, então a gente tem que levar em conta isso quando a gente planeja desenvolver um sistema utilizando a tecnologia de CO2 supercrítico. E o próximo passo desse projeto é avaliar a bioatividade desses polímeros impregnados, em colaboração com a professora Ilka Cato, da Engenharia Biomédica da UFABC, para verificar se essa mudança de composição do extrato impacta a bioatividade. E, finalmente, bem brevemente, né, qual vai ser o próximo passo do projeto? A gente está desenvolvendo aqui novos copolímeros, utilizando o CO2 para se obter monômero. Então, o policarbonato, ele é sintetizado normalmente utilizando uma reação de policondensação que usa fosgene e bisfenol A. O fosgene é altamente tóxico, e se usa muito solvente nesse processo. Uma empresa japonesa, em 2013, começou a lançar, a produzir policarbonato que não usa fosgeno, e como vocês podem ver, um dos reagentes de base é o CO2. Então, o CO2 ele vai ser utilizado para sintetizar o monômero, para depois se obter o policarbonato. Então, isso é feito em colaboração com a professora Christine Jérôme e o Dr. Bruno Grignard, da Universidade de Liège, na Bélgica.
a gente sintetiza poli-beta-oxocarbonato, utilizando adição organocatalítica, utilizando esses monômeros que são obtidos como CO2 e diol, a gente vai obter uma gama de polioxocarbonato e, dependendo da estrutura química, da arquitetura desse material, a gente espera que a gente obtenha diferentes taxas de impregnação desses polímeros no nosso projeto. Então, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores deste projeto, também os estudantes que trabalharam nesse projeto, a Central Multiusuário da UFABC, a FAPESP, a CAPES, o FNRS para o financiamento do projeto. Eu agradeço a todos pela atenção. Aqui vocês têm, então, o meu e-mail, aqui vocês podem acessar o site do grupo de pesquisa e ver as últimas atualidades. Muito obrigada a todos.